Existe uma ilusão muito perigosa no mundo empresarial de que o que separa uma empresa excepcional de uma empresa comum é simplesmente o talento, né? Só que não é isso. Não é isso. É disciplina estratégica. Hoje nós vamos refletir sobre o livro do Jim Collins, Empresas Feitas para Vencer. E eu acho que eu vou trazer aqui reflexões muito úteis para você que é líder de um negócio, para você que é sucessora, empresária de um negócio, tá bom? Então, fiquem por aqui em mais um Café com a Líder, tá? Mas antes, eu gostaria que a gente fizesse uma oração para entregar a nossa semana a Deus. Ele que é todo-poderoso e que, por sua graça e misericórdia, nos sustenta nossas decisões, sustenta nossos pensamentos, sustenta os nossos bons caminhos. Se há algo de bom que a gente faz por graça e misericórdia dele. Se há algo de ruim a gente faz pela nossa limitação, pela nossa miséria. Então vamos entregar nossa vida, nossa semana, nossas decisões, nossos pensamentos e nossas palavras a Deus, através de uma oração. Feche os olhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém! Sejam muito bem-vindas a mais um Café com a Líder. Estou super empolgada pela essa reflexão de hoje sobre o livro Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins, tá? Gostaria de dar um bom dia e desejar as boas-vindas a vocês que já estão aqui comigo tão cedo. Rebeca já está por aqui, muito bom, Rebeca. A gente vai fazer algumas provocações muito úteis. Nete, Ana, Pedro, Rosilda, Isabel. Tudo bom, Isabel? Quanto tempo? Vamos embora. Bom dia. Vamos lá. O Jim Collins, ele identificou uma coisa, que algumas empresas saíram do bom para o excelente através de uma combinação. Ele foi mapeando padrões dessas empresas que elas não tinham nada de excepcional, elas eram empresas comuns, mas conseguiram alcançar resultados exponenciais extraordinários. E ela disse que essas empresas elas tinham uma liderança que combinava dois atributos muito raros. Primeiro, uma humildade pessoal profunda, tá? E uma determinação profissional inabalável. Então, é humildade e determinação. Eles não eram líderes barulhentos, não eram líderes inseguros. E aqui está a grande aplicação para o nosso dia a dia. Porque muitas vezes nós, como líderes, né, líderes de uma área, líderes de uma loja, líderes de um negócio, a gente tem a tendência de querer centralizar as coisas. Só que quando a gente está centralizando demais, significa que a gente está insegura quanto às nossas entregas, às nossas atribuições. Então, centralização, ao invés de representar uma superpotência, como algumas pessoas costumavam achar, a centralização é um indício de insegurança na gestão. Tá? Outra coisa que ele observou é que aquela empresária vaidosa, que personaliza o sucesso, que é tudo eu isso, eu aquilo, é também uma característica que mina os resultados da empresa. Porque fica sempre aquela coisa muito... A vaidade é um vício de caráter muito difícil, porque acaba que a pessoa não tem aquela humildade de entender que o que ela de certo está fazendo naquele momento, ela fica muito inebriada pelo sucesso, pela vaidade, pelas palminhas, e é um risco que a gente, como está no dia a dia de um negócio, a gente corre, porque o que mais tem é gente o tempo todo, né, adulando a gente, elogiando a gente, até porque eles querem deixar a gente suave na nave. Poucas vezes tem gente provocando, né? Olha aí, Rafael. Gente, a gente hoje tá com uma presença ilustre. Estamos começando a semana com o Rafa Santos aqui, da Live Shop, grande parceiro da Tropical. E aí, Rafa, tudo certo? E ele sempre compartilhando aqui o aprendizado dele também, esses ensinamentos. Olha, até Cristo, sendo o próprio Deus, descentralizou chamando os discípulos. Olha aí, né? Verdade. Cristo, como sempre, é a maior referência. Não importa a área.
sempre é a maior referência. E eu dou graças a Deus porque eu já comecei o dia numa missa, comungando, né? Então, Jesus Eucarístico, a presença, corpo, sangue, alma e divindade. Ótimo dia para você, Rafa. Muito obrigada pela sua audiência aqui, pelas suas contribuições. E aí, continuando aqui. Essa história da vaidade, ela é muito complicada, porque aquele líder vaidoso, ele vai achando que ele é o centro do universo, que as ideias dele são as melhores, e as pessoas ao redor dele, por saberem que ele tem esse vício, são aquelas pessoas que, né, os que não querem entregar resultado, ou os que apenas querem ter uma vida tranquila. O que é que eles querem? Eles vão adulando você com elogios. Você é muito boa nisso, olha que ideia maravilhosa. Às vezes ainda é uma porcaria, mas não quer entrar no conflito com a liderança e sabe que aquela liderança é vaidosa, então vai envenenando aquela liderança com o próprio veneno dela, que é a vaidade. Então acaba que aquela liderança, ao invés de atingir uma performance maior, não, ela fica inebriada, né? Com as palavras dos aduladores e com aquele sucesso momentâneo de alguma iniciativa ou outra, e não evolui, não se questiona, não se provoca, não se desafia, fica nessa. Então a gente tem que ter muito cuidado, tanto com a centralização quanto com a vaidade, tá? E com relação aos sucessores, porque eu sempre puxo uma cordinha para o nosso contexto particular, até porque eu tenho que falar das minhas sucessoras, das sucessoras do meu Brasil, porque a gente tem um contexto de liderança muito particular. O que acontece com a sucessora? Ou ela vai para aquela centralização, para aquele extremo de querer superar o fundador a qualquer custo, deixa eu provar que eu sou boa. E aí ela pode ficar nessa brincadeira de centralizar demais, achando para provar algo a alguém. Ou ela se anula e vive na sombra dele. Então, são dois extremos muito preocupantes para nós sucessores. Nosso drive não pode ser nem buscar superar o fundador a qualquer custo, nem viver à sombra dele. Porque o objetivo da gente é construir uma liderança autêntica, sustentável, estratégica. E nenhuma autoridade é construída quando você está só simplesmente querendo superar uma outra pessoa, às vezes até fazendo o oposto do que aquela pessoa fazia, só por pirraça, só por vaidade, volta à vaidade. Nem também você se anular, você ficar calada, você não testar, não analisar com honestidade os seus cenários, os seus números, a sua realidade. E com isso você vai se anulando e ficando só naquela sombra. Deixa eu me incomodar muito, pra quê, né? Entrar em conflito e tal. E aí fica nessa. Então a sucessora de um negócio familiar, ela não pode nem um extremo nem outro, tá? Então fica aqui a primeira reflexão sobre esse livro e trazendo a ideia desse livro para a nossa realidade como sucessora de negócio familiar. Um outro ponto aqui que eu acredito demais nisso, eu acho que faz todo sentido, primeiro o quem, depois o quê. Jim Collins fala muito sobre isso. Primeiro quem. Quem vai pra trincheira com você? Quem vai pra guerra com você? Depois você vê o quê. Então, antes de estratégia, antes de produto, antes de expansão, antes de missão, visão, valores, né? Que é importante, tudo isso é importante, tudo isso faz parte da construção de uma empresa de sucesso. Mas antes disso, você precisa colocar as pessoas certas no ônibus. Chamar seus coleguinhas e dizer assim, vem cá, tu vem, trazer as pessoas certas pro seu projeto. Ver quem você vai levar pra guerra. Eu agora tô muito nessa. Quando eu vou fazer uma entrevista na Tropical, eu disse, olha, você tem se... Antes eu dizia que era o caos. Agora eu já não digo que é o caso, eu digo que é uma guerra. E é uma guerra. Uma empresa hoje, e Tropical esse ano está completando 50 anos de vida. Para uma empresa durar 50 anos, minha gente, é guerra. Ninguém se iluda. Ninguém vai pensando que é suave na nave, que a gente sabe de tudo, ou que é só decisão boa, ou que é só lucro. Ou que... Tem pancada, tem erro, tem prejuízo, tem gente ingrata, tem muita coisa, tem muita treta no caminho. Mas também tem muita coisa boa. Porque se fosse só coisa ruim, não chegava aos 50 anos. Concorda ou discorda? Concorda, né? Então, é importante que a gente traga essa reflexão de você trazer as pessoas certas para estarem com você, para te acompanhar na guerra. Não é a guerra que você luta, né? Tem até uma frase famosa, que na parte de religião até, não é nem da parte de negócios, mas tudo está muito unido, né? Tudo está muito unido. E tem uma frase que fala muito sobre isso. Não é a guerra que você luta, é com quem você luta. É quem está ao seu lado na trincheira.
É quem está ao seu lado na trincheira. E como é bom, né, quando a gente está assumindo um desafio e a gente sente que trouxe as pessoas certas para assumir esse desafio junto com a gente. Não porque nós vamos dividir a responsabilidade. Liderança não divide responsabilidade. A responsabilidade é da liderança. É ela que tá ali. O bom e o ruim é ela ali. Na verdade, o ruim é ela. O bom é de todo mundo. E tudo bem, é isso mesmo. Mas é importante que você comece pelas pessoas, né? Empresas excelentes, elas não começam pela ideia, elas começam pelas pessoas certas, nos lugares certos. Então você pode ter o melhor plano, o melhor produto, a melhor estratégia, o melhor calendário comercial, mas se as pessoas erradas estiverem na liderança do seu negócio, você vai viver apagando incêndio. E aqui eu gostaria de fazer uma reflexão com o meu time de loja. Já vi que tem algumas gerentes minhas aqui, ó. Thaíra está aqui, Rebeca está aqui. Rebeca tá recente nesse desafio, né, Rebeca? Então é escutar. Renata tá aqui. Tem um monte de gerente minha aqui. Beleza. Gente, é o seguinte. Se você não escolhe as pessoas certas para estar com você, você acaba centralizando. Quantas vezes nós, quando estamos executando nossas atividades, acontece ou não acontece com vocês no dia a dia de loja? Se você não tem as cabeças de área, pessoas que cheguem para contribuir com você, tudo fica nas suas costas. Tudo fica nas suas costas. E aí você não consegue fazer com que a sua energia e seu bom trabalho potencialize. E o que vai acontecer? Você vai ficando frustrada e cansada. Então as pessoas certas precisam estar junto com você no projeto, senão você vai viver apagando incêndio. E não só para sucessora de negócio familiar, para empresária, mas também para gerentes de loja, líderes de loja, o que é que acontece? Muitas vezes a gente acaba herdando, né? Quando a gente vai assumir uma loja nova, a gente acaba herdando contratações de outras pessoas, de outros líderes. No caso da sucessora, ela herda equipes de uma gestão anterior, de um cenário de empresa anterior, de um grau de maturidade de empresa anterior. E o que é que acontece com isso? Essas relações antigas acabam, às vezes, assim, se misturando e a gente fica com a sensação que são pessoas inatingíveis, são pessoas que, não, pela antiguidade, não podem ser retiradas, não podem ser cobradas, da mesma forma como a gente é cobrado hoje em dia. Então, são colaboradores que vão ficando por lealdade, às vezes não mais competência, né? Às vezes não entrega mais o resultado. Só que uma empresa vive de resultado. Uma empresa precisa entregar resultado. A assessora de um negócio familiar, ela precisa ser uma ponte entre uma geração e outra. Se o time que ela escolheu para estar na guerra com ela não está ajudando ela nisso aí, ela precisa se preparar melhor. Porque eu sempre acho que tem algo na gente que tem que evoluir, melhorar, alguma habilidade a ser aprendida, construída, experiência, desafio, etc. Mas ela precisa também trazer gente boa para estar junto com ela. Para aquele desafio que a empresa está enfrentando naquele momento. Então vocês, minha gerente de loja, ó, acabou de chegar mais uma, a Brenda tá por aqui também. Vocês, minha gerente de loja, vocês precisam escolher as pessoas certas para estarem nas áreas certas, nas áreas chaves da loja. Porque se vocês não escolhem as pessoas certas, tudo fica muito em cima de vocês, dependendo muito de vocês. Então, ao invés da máquina operar com várias potências para cima, não, tem uma potência só, você. É feito um avião que está voando com uma hélice só. Tinha 5 hélices para voar, mesmo que fosse uma hélice principal, uma turbina principal. Mas aí fica uma turbina funcionando a todo vapor, sobrecarregando aquela turbina e as outras lá na malemolência. Então, fica aqui o aprendizado. Aquele time que foi escolhido ou herdado por relações antigas, por lealdade, por cargos mal definidos, às vezes não é culpa dos profissionais. Às vezes o cargo está mal definido. Às vezes aquele cargo não existe mais naquela empresa, não existe mais aquela demanda. Gente, o mercado está mudando muito, a todo momento. E agora com IA, então, tá um negócio assim maluco. Nós que somos empresas, a gente está o tempo todo revisitando nossas áreas, revisitando os processos, revisitando o organograma, o time, para ver se faz sentido ainda, para ver se não tem como enxugar gasto, para ver se não tem como ser mais produtivo, para ver se não tem como ser mais eficiente. Que empresas precisam gerar resultado. Volto para o resultado. Sem resultado, não há crescimento.
não há prosperidade, a empresa morre. Então, essa é uma primeira coisa. Primeiro é o quem, depois o quê. E fica o aprendizado para todos nós aqui, da gente refletir sobre esse tema. Isso foi Jim Collins que trouxe, tá? Antes que vocês comecem a surtar aí. Não é Raíza falando, é Jim Collins. Não é Raíza, é Jim Collins. Outro ponto aqui que eu acho importante a gente refletir é confrontar a realidade brutal. Olha aí, Thaís falando, todos temos que nos reinventar. Precisamos. Eu já me reinventei várias vezes. E continuo me reinventando. É confortável se reinventar? Não. E eu não faço porque eu gosto de me reinventar. É tão divertido se reinventar. Vamos se reinventar. Sabe o que significa se reinventar? Significa você entender que o que você entrega hoje pode até ser suficiente hoje, mas daqui a 5 minutos, meia hora, um dia, um ano, 5 anos, não vai ser. Então você tem que de hoje construir as habilidades necessárias para você se reinventar, porque a reinvenção ela não acontece no passe de mágica. É tentativa e erro. Toda vez que você vai se reinventar, você vai começar do zero uma habilidade ou um novo projeto, você é um aprendiz ali. E quando você é aprendiz, você não pode começar com o narizinho em pé como se você fosse a rainha da cocada preta e soubesse tudo que está fazendo. Não, você vai errar. Feito aprendiz, erra. Você vai ser estagiário ali, os pobres do estagiário. Toda vez sobra pra ele. É uma mania de direito, tá? A galera de direito tem muito estagiário aí. Sempre botava a culpa no pobre dos estagiários. Mas você vai fazer erros. Você quando tá se reinventando e começando do zero um projeto, você é um aprendiz. Você vai cometer erros de estagiário. E nem todo mundo tem essa humildade de digerir esses erros de estagiário e persistir. Aí volta pra zona de conforto. Qual é a zona de conforto? Fazer o que era bom antigamente. Aí fazer o que é bom antigamente não necessariamente vai trazer os resultados que você precisa para os novos cenários. Por isso que poucas pessoas têm estômago para se reinventar. Mas precisa ter. Precisa ter. Tá? Confrontar a realidade brutal. Dados. Muitas empresas romantizam números. E a gente não pode romantizar números. Os dados, eles servem para nortear nossas decisões. Inclusive, tem um livro muito bom, Pensamento Eficaz, Shane Parrish. Acho que é Shane Parrish. Clear Thinking, já falei sobre ele aqui, dei aula sobre ele nas minhas mentorias, porque esse é um livro que deve ser livro de cabeceira da empresária, de qualquer líder. Como você tomar decisões eficazes, estratégicas, funcionais. Por quê? Porque às vezes a gente não consegue tomar a melhor decisão porque a gente não soube analisar os cenários para tomar a melhor decisão. Então começa por aí. As empresas excelentes encaram os dados sem romantizar. Tá lá o dado. E construir esse dado corretamente. Não é pegar qualquer planilha, que planilha aceita tudo, minha gente. Planilha aceita qualquer númerozinho que você botar lá. Não significa que aquilo é realidade. Então, olhem os dados. No caso de nós, empresários sucessoras, é olhar a DRE, ver o que é que está realmente na operação, entregando o que não está entregando, quais são as distorções, onde é que a gente pode enxugar, onde é que a gente pode melhorar, revisitar script, revisitar processo, é assumir erro estratégico. A gente erra muito. Às vezes a gente fica com vergonha de admitir isso em voz alta, mas a gente erra muito. A gente achava uma coisa é outra. E tem coisa que a gente, com as informações que a gente tinha naquela situação, a gente tomou até a melhor decisão com as informações que a gente tinha. Mas não deu certo. E hoje a gente tem novas informações. E aí, com essas novas informações, vai fazer o quê? Persistir no erro? Ou reconhecer que foi um erro estratégico e aprender? Todo aprendizado numa empresa é custo, né? Não pagar 2 vezes. Reconhecer que um produto falhou, reconhecer que uma estratégia comercial não funcionou, admitir que um gestor não performa. E você precisa ter gente ao seu redor que performa, porque se você não tiver gente ao seu redor que performa, que entrega resultado, que está focado, o que é que vai acontecer com você? Você vai ficar sobrecarregada. E aí você não vai conseguir construir no mundo real o que você imagina no seu planejamento estratégico. E isso é libertador, porque quando você para de romantizar ou de ignorar os dados, muitas mulheres acham que não são boas de números e por isso não sou muito ligada nos números. Gente, a gente tem que ser ligado em tudo. O empresário, ele não precisa executar tudo, mas ele precisa entender tudo. Um pouquinho mais preciso. E aí vão ter áreas que vão demandar um conhecimento mais profundo, tem áreas que você vai conseguir ter um conhecimento mais geral, mas tem que saber o que olhar. Onde olhar. Você que é gerente de loja,
Você tem que saber fechar caixa, abrir caixa. Você tem que fazer uma nota, você fazer uma admissão, fazer uma demissão. Tem líder que começa a delegar tanto que não sabe mais fazer. E aí, tu pega em bomba. Porque no dia que aquela pessoa adoeceu, no dia que aquela pessoa começar a não executar corretamente, tu nem vai saber. Tu vai ser pego quando alguém vier te auditar e tu não tá fazendo o processo direito. É ou não é? Então você precisa saber dos processos, da operação, de saber executar. É você que vai executar? Não! Porque isso é centralização. Mas você precisa saber para cobrar. A gente só pode cobrar bem o que a gente sabe. E o que a gente tem disciplina de cobrança, que é outro problema, é outro tema. Então, confrontar a realidade, entender a realidade dos seus números, não é ser pessimista, é ser adulta na gestão. Líderes têm que ser adultos, sem romantizar dados, com os dados na mão. Quais são os indicadores que você tem do seu negócio? Você é uma loja, 20 lojas, 200 lojas, não importa. Você tem seus indicadores. Tenha eles na ponta da língua, esteja sempre olhando para a cara deles. Senão você começa a romantizar. Aí tem aqui um conceito bem interessante que o Jim traz. O conceito porco-espinho. Toda empresa excepcional foca na interseção de 3 perguntas. No que podemos ser excelentes, o que move economicamente o negócio e o que realmente nos move. Né? Porque tem um erro comum. Às vezes é querer fazer tudo. Em empresas dispersas, pessoas dispersas. Pode observar. Tanto empresas como pessoas, que pessoas dispersas constroem empresas dispersas. Pode observar que no final das contas a empresa é uma organização de pessoas canalizadas para um objetivo. Então se as pessoas são dispersas, a empresa vai ser dispersa. E a empresa dispersa não é que ela não sobreviva, mas ela não constrói excelência. Porque excelência só é construído com disciplina, com repetição, com foco. Tá? Então, a mesma coisa acontece para nós sucessores. Às vezes a gente está tão ansiosa por querer dar conta de tudo. E muitos fundadores começam a fazer isso. Alguns sucessores me relatam isso nas nossas sessões, né? Que o fundador, não, meu pai está querendo que eu dê conta de todas as áreas. Erro comum. Sabe o que vai acontecer com você? Eu sei, porque já aconteceu comigo, né? Sabe o que vai acontecer com você? Você vai querer dar conta de tudo, responder sobre tudo, mas você não vai ser boa em nada, porque você não vai ficar tempo suficiente na área, ou na execução, ou no acompanhamento, ou no monitoramento, tempo suficiente para ser boa em alguma coisa. Aí o que vai acontecer? Depois vão te taxar de uma sucessora mediana. Ah, ela não dá conta não, botei ela na área tal, mas você está respondendo todas as áreas. Todas as áreas. Alguma coisa passa por você. Aí depois vão questionar a sua qualidade. A qualidade das suas entregas. E com razão. Porque dizer não faz parte também do foco pra gente não dispersar. E muitas vezes a gente não consegue dizer não a alguém da nossa família. Né? Mas a gente tem que aprender. Faz parte da maturidade. A gente não precisa ficar naquela ânsia de querer dar conta de tudo, de ser a salvadora da pátria. Isso é ciladabino. Por sinal, a Babi acabou de entrar. Oi, Babi. Beijo. Ela adora essa expressão. É ciladabino. Corra para as colinas. Pois é. Vamos agora para o efeito volante, que é outra ideia que o Jim Collins... Gente, esse livro é maravilhoso, tá? Recomendo. Nenhuma empresa virou gigante de um dia para a noite, certo? Empresa fica gigante com uma série de pequenas decisões corretas, repetidas, acumuladas e sustentadas, até ganhar tração. Então, no final das contas, o resultado exponencial ele não acontece da noite para o dia, ele acontece de uma estrutura, uma base bem fundada de disciplina. Então, ritual de fechamento, indicadores, rotina estratégica, cultura de execução. Excelência não é um evento, uma exceção, um dia e não 10. É acúmulo, é feito de juros compostos. Você que já faz investimento, você sabe que o poder dos juros compostos no longo prazo. Só que isso tem que ser construído com pequenos tijolinhos todo dia no seu negócio. Pequenos tijolinhos todo dia com o seu time. E realmente o time não aprende de uma vez só. Inspirada no Rafa, eu vou trazer um exemplo de Jesus. Estava lá, Jesus frustrado. Poxa, eu já disse 3 vezes que eu vim aqui para morrer. Os caras ainda estão achando
Os discípulos ainda não entenderam que eu vim aqui para dar minha vida, para salvar. Então, às vezes é isso, você tem que ser repetitivo. Mães que estão aqui, quando a gente está educando um filho, você consegue dizer uma vez, só passar o procedimento, o memorando da firma na família, e a criança aprende de uma vez, na primeira, ou na 10ª, 20ª, 100ª vez que você vai falar? É na 100ª. É repetição, é construção. Só que chega uma hora que o copo transborda, você tá todo dia lá, derramando uma gotinha, derramando uma gotinha, derramando uma gotinha. Tem hora que transborda. E é esse transbordar que é o resultado exponencial, mas ele é construído com constância. Mas para isso você precisa ter uma cultura forte de disciplina. Disciplina não é só fazer algumas vezes, não é só fazer quando você tá afim, não é só fazer quando você é fácil. Quando é fácil, é disciplina. Mas você não precisa ter uma empresa engessada, não é isso. Você precisa trazer para você, para perto de você, pessoas disciplinadas, pensamentos disciplinados, uma ação disciplinada. Você tem pessoas que têm disciplina. Eu tenho muita dificuldade de trabalhar com gente que não tem disciplina, porque eu preciso que tudo ao meu redor esteja bem encaixadinho. E eu tenho dificuldade extrema de trabalhar com gente indisciplinada. E eu tô vendo aqui, Jim Collins tá me dizendo isso. Raíssa, não quero gente indisciplinada no seu time, não. Quero gente disciplinada. Tá aqui, ó. Não é Raíssa, é Jim Collins. Então, quem tá me assistindo aqui já sabe, né? Cobrando disciplina a todo mundo. Porque quando você tem uma cultura de disciplina, você não precisa microgerenciar. Ninguém... Ó, talento não gosta de ser microgerenciado. Quem gosta de ser microgerenciado é gente medíocre. Eu odeio ser babá de adulto. Eu posso ser babá dos meus filhos. E olhe lá, que eu cada dia cobro a autonomia deles. Mas babá de adulto, que tá ganhando pra fazer aquilo, será que é nosso trabalho mesmo? Ser babá de adulto, ficar microgerenciando. Filhinha, você botou a vírgula que eu pedi. Não, gente. Todo mundo é adulto. Se comportar como adulto. Ter responsabilidade de adulto. Certo? Microgerenciar é péssimo. E o erro mais comum também é querer controlar tudo para provar uma competência. Não caia nisso, senão você vai drenar a sua energia, certo? Controle excessivo revela insegurança, já falamos sobre isso, e disciplina revela maturidade. Então, eu vou dar uma ferramenta prática para vocês se autoavaliarem aqui, conforme as ideias que o Jim Collins trouxe. Minha empresa depende da minha energia ou da estrutura? Você que é gerente de loja, Ju acabou de entrar aqui, seu time, sua unidade, depende da sua energia ou tem uma estrutura que anda só? Temos as pessoas certas nos lugares certos? As áreas chaves do seu time, da sua área, da sua unidade de negócio, está sendo ocupado pelas pessoas certas? Reflexão. Eu conheço claramente o que move economicamente o negócio? Se você como líder de um negócio, de uma unidade, de um time, você só consegue ter tempo para analisar uma coisa ou para perseguir com todas as forças uma coisa que seja a coisa que move financeiramente o negócio. Tá entendendo como deve ser estruturada a nossa energia? Tá vendo que a gente não deve ficar drenando nossa energia para centralizar e microgerenciar? Pois é. Nossa cultura sustenta disciplina ou improviso? O que ficou definido está sendo feito. Às vezes as pessoas fazem no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto, quinto dia já não quer fazer mais. Então, tá aí Jim Collins trazendo essa ideia. E se eu sair por 30 dias? Se eu tirar umas férias, se eu tirar... Continua girando ou degringola tudo? O negócio vai por água abaixo. São aqui algumas perguntas, depois essa live vai ficar gravada, vocês podem assistir novamente e fazer essa reflexão. Olha, eu não perderia, tá? Eu entreguei ouro em pó para quem quer liderar bem. Não importa a área, não importa o tamanho da empresa, não importa o tamanho de equipe. Aqui é ouro em pó. Reflexões valiosas, certo? E aí, nós chegamos à conclusão de que empresas excepcionais, elas não nascem fortes. Elas se tornam. Não por um carisma, por um talento mirabolante, mas por disciplina, por foco, por consistência, por constância, por método. Excelência é algo construído. E nunca é tarde para construir.
Quer dizer, pode ser tarde em alguns cenários. Alguns cenários de empresa é tarde mesmo. Então corra. Corra. Pra hoje, pra agora, não é pra amanhã nem pra depois. Porque aqui eu não gosto de iludir ninguém. E aí, gostaram da live de hoje? Foi mais profunda, né? Já tô começando a apertar vocês. Só ficam os fortes aqui nessa live. A galera molenga corre logo. Já apertei. E você que é sucessora de negócio familiar. Entendeu como é que é nosso desafio? Entendeu como na nossa jornada tem várias ciladas que a gente acha às vezes que a gente tá abafando? Pois é. Se você precisa conversar sobre sua liderança, refletir sobre alguns pontos que eu trouxe aqui por você, sobre que toca você, certo? Então, fala comigo no direct. Pode falar só a palavra sucessora, que eu vou saber que é uma sucessora falando com a outra, tá? E a gente vai conversar, tá bom? Vou te dar direcionamentos estratégicos, práticos, conforme a minha experiência, meus estudos, e eu acho que vai ser muito enriquecedor para sua jornada. E é isso, temos a mentoria Potência Sucessora, que foi totalmente desenvolvida para formar líderes dentro de empresas familiares que carregam essa missão, que é ser uma ponte entre uma geração e outra. Então, se esses dilemas são recorrentes na sua empresa familiar, na sua família, então fala comigo, a gente vai conversar e vai aprofundar esse assunto, tá certo? Espero vocês na próxima semana com mais um Café com a Líder, e só venha se você estiver preparado para pancada. Se você quiser moleza, vá assistir outras coisas por aí afora, que besteira tem muito nesse Instagram. Peço desculpas para quem eu não respondi durante a semana, mas eu estou fazendo quaresma, jejum de Instagram nessa quaresma, está sendo maravilhoso, muito bom para minha mente, para minha concentração, para o meu foco, para minha performance, para minha produtividade e também para trazer temas mais espinhosos aqui, que é importante, eu acho que é a minha missão, tá? Tá bom? Então, espero vocês até a próxima semana, fiquem com Deus, tchau, tchau.